Bem, eu deixei de treinar 6 vezes na semana e passei a treinar 2 a 3 vezes na semana força. E o porquê disso? Porquê dessa mudança? Primeiro de tudo, o treino para mim era algo que eu sentia necessidade do meu dia-a-dia. E manter as 6 vezes na semana eu sentia que estava a manter a minha disciplina super alta e estava a ser super consistente e que estava cada vez a ter melhores resultados porque fazia muitos treinos. Isso funcionou durante décadas, funcionou enquanto eu não tive 3 filhos, enquanto eu realmente não percebi ou não tive a noção de que eu precisava literalmente de tempo, de mais tempo no meu dia. E aos poucos fui reduzindo as minhas vezes semanais dos meus treinos, ou melhor, primeiro fui reduzindo o tempo de cada treino, ou seja, fui mantendo os mesmos treinos na semana e fui treinando cada vez mais rápido. Treinava cerca de 50 minutos, passei para 40, dos 40 passei para 30 e comecei sempre a treinar 30. E depois percebi, ok, 30 minutos de treino, estamos bem, vou começar a reduzir agora um treino na semana. Passei a fazer 5 treinos, comecei a fazer 4 treinos. E ao longo de um ano eu entendi que, e percebi que para mim, conseguia ter exatamente os mesmos resultados, porque atenção, nós conseguimos ter resultados com 3 treinos, 2 treinos por semana, sem problema nenhum, ok? A treinar 2, 3 vezes na semana, qualquer pessoa consegue ter resultados, desde que sejam, lá está, bons treinos de força, bem planeados e bem executados, não é só chegar ao ginásio, como a maioria das pessoas faz, senta-se numa máquina, faz lá as 3 séries de 15, depois muda de máquina, não, treinar não é dessa forma. E eu aqui no meu YouTube tenho exemplos de treinos que vocês podem fazer, em que vocês conseguem seguir o meu treino todo e tirar ali fazer a vossa análise daquilo que estão a fazer mal no vosso treino e que deviam fazer mais próximo daquilo que eu faço, para terem o máximo de resultados possíveis. E o treinar menos vezes na semana começou a entrar na balança de, será que eu preciso mesmo de treinar 6 vezes na semana para me sentir super consistente, para me sentir super disciplinado? E se realmente, e mais, preciso treinar os 6 treinos na semana para ter ainda melhores resultados do que se treinasse 4, 3 vezes? E automaticamente as respostas começaram a ser dadas, começaram a aparecer, e os meus resultados, a minha disposição para o treino, especialmente com 40 anos, comecei a notar que o descanso era parte fundamental do meu dia. Especialmente com filhos pequenos em que passam a noite a chorar, em que o meu sono já não é regular como era há 5 anos atrás, o descanso no meu dia-a-dia começou a ser um pilar muito complicado. Ou seja, imaginem, começar a ter filhos, as noites mal dormidas, ou seja, um pilar que é super importante, que é o de descanso, a começar a ser bastante afetado no meu dia. Depois, esse pilar do descanso bastante afetado fazia com que eu fosse para os meus treinos mais cansados. Ao ficar nos treinos mais descansados, nós todos sabemos que mais do que um bom treino é um bom descanso, quando o nosso músculo consegue recuperar, desenvolver-se, ter todas as funções fisiológicas que necessita. E então o descanso acabava por estar a boicotar todo esse esforço, e esse esforço começava a ser em vão. E então eu comecei a perceber que, calma, para o meu estilo de vida, 38 anos, praticamente 39, onde os meus níveis de testosterona vão baixar muito ao longo do tempo, e a atividade física em excesso acaba por fazer isso, por reduzi-los cada vez mais. Estou numa fase de perda de gordura onde em déficit calórico também é normal os nossos níveis hormonais ficarem mais fracos, ou seja, a testosterona também desce, o nosso líbido, tudo isso, numa fase de déficit calórico, o nosso corpo produz com muito menos força, ou seja, era a idade, era a fase de perda de gordura, era as noites mal dormidas, onde o pilar do descanso estava completamente negligenciado, e eu não poderia manter a mesma rotina de quem tinha um dia, uma noite perfeita de sono, um corpo de 20 anos em que os níveis de testosterona estavam brutais, de forma natural. Atenção, estamos a falar só de pessoas naturais, eu não falo aqui nada, e todos sabem que eu não tomo esteroides, e não é esse o objetivo deste programa. Estamos a falar de pessoas naturais em que o corpo é à base de treino, alimentação saudável e descanso, é isto, ok? Comecei a entender que esses sinais poderiam
esses sinais começaram a aparecer. E então eu tinha que modificar alguma coisa. E a redução da atividade física, para mim, que já era uma pessoa bastante treinada e com níveis altíssimos de esforço no meu dia, o meu corpo reagiu muito bem a isso. Ou seja, mais descanso é superior para mim a mais treinos. E à medida que fui reduzindo cada vez mais os meus treinos, eu fui reduzindo o meu stress diário, porque eu não tinha a obrigação de treinar todos os dias. E acordar um dia e perceber, não, hoje eu não vou treinar porque eu tenho que descansar. No início foi difícil e no início eu sentia que estava a falhar, mas automaticamente nós percebemos que o treino é só 4% do nosso dia. E se nós queremos uma fase de perda de gordura, há 96% do nosso dia que nós temos que nos focar em outras coisas, como planear as nossas refeições, planear a nossa hidratação e tudo o resto que envolve este processo de perda de gordura. Portanto, foquei-me em, se treinava menos vezes na semana, decidi que cada treino tinha que valer, ou seja, quando treinava 6 vezes, tentava dar o meu esforço máximo, mas obviamente que ao quinto, sexto treino da semana eu já estava num nível muito mais fraco. E então, quando eu passei para 3 treinos na semana, ou fui reduzindo de 5 para 6, de 6 para 5, 5 para 4, 4 para 3 e até 3 para 2, eu tive que entender que esses 2 a 3 treinos na semana tinham que ser realmente grandes treinos. Não podia haver desculpas, o meu corpo tinha que estar recuperado, eu tinha que estar a fazer as minhas cargas no momento certo, ou as minhas repetições perfeitas, eu não podia falhar o meu cardio e por aí fora. E então aconselho a toda a gente de deixar de treinar 6 vezes na semana e passar a treinar 3? Não é esse o caminho. Agora, se funciona treinar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, sim, funciona. Se és uma pessoa que tem muito tempo livre e gostas de treinar 6 vezes na semana, continua, não reduzas isso. Se é algo que te faz bem, que te ajuda a superar as tuas dificuldades diárias, perfeito. Agora, se és uma pessoa que não treina, aí sim, consegue perceber que não tens que incluir na tua rotina 6 treinos na semana. Tu com 2 treinos na semana, 3 treinos bons de força na tua semana, tu vais conseguir ter grandes resultados, ok? Obviamente aliado a uma boa alimentação, uma boa hidratação e a um bom descanso.